Existe um erro que muitos profissionais de comunicação política cometem. E depois desse vídeo, você não será um deles. Confia na tia da estratégia parlamentar. Seja bem-vindo ao canal Estratégia Parlamentar. Eu me chamo Gisele Metter e atuo com políticos e assessores há mais de 6 anos. Eu quero falar sobre esse erro porque ele é muito importante, porque esse erro pode prejudicar toda a comunicação dos resultados do político. Olha só, por causa de um erro, todo projeto político pode vir a ser comprometido porque a comunicação não é efetiva. E o que eu estou falando? Eu estou falando sobre identidade verbal, que faz parte da composição da marca política. E o que é identidade verbal? Identidade verbal, assim como identidade visual, onde a gente fala de cores, marca e tal, é um conjunto de elementos. Porém, é um conjunto de elementos de palavras, frases e tons usados para representar o político. Olha só, são palavras, é um conjunto de palavras, frases e tom usado para representar o político. Então, quando você vai fazer um planejamento, e aí que está o erro, quando você vai fazer um planejamento, se você não considera a identidade verbal, você acha que... Aliás, tem gente que nem acha, tem gente que nem sabe que tem que considerar, né? Não é que acaba deixando de lado. A pessoa nem sabe o que tem que fazer. Então, ela erra pela ignorância do não saber, e não porque ela deixa de lado. Outras acabam deixando de lado porque acham que não é importante. Porque, de repente, tem ali dentro da equipe alguém que já escreve, um jornalista e tal, e não sei o quê, e as pessoas não conversam sobre isso. Então, é importante você garantir um alinhamento de identidade verbal. É importante você garantir quais são as palavras. Eu sempre gosto de tríade de palavras, então escolhe 3, porque às vezes você vai lá, são 10 palavras, poxa, né? Então, assim, tríade de palavras, 3 palavras, 3 frases mais utilizadas, qual é o tom de voz que a gente vai trabalhar nas plataformas, vai ser o mesmo tom de voz, porque eu gosto muito de considerar tom de voz, porque quando o eleitor encontra o político presencialmente, e depois ele vê ali nas redes sociais, ele tem que, saber que é a mesma pessoa, tem que, né, ter ali uma sincronia das coisas, não dá para ser de um jeito nas redes e fora das redes de outro jeito. Então, assim, é importante que se considere essa identidade verbal, tá? E o que você precisa pensar? Você precisa pensar que se você colocar do jeito que você acha que é legal e não como realmente é a identidade verbal do político definida, isso pode comprometer, porque pode soar estranho. Então, é importante que você alinhe isso com o político. Fala, olha só, eu vou escrever o mais próximo possível do jeito que você fala. Eu vou colocar termos que você utiliza, até para não gerar estranhamento no público. Então, é preciso você conversar com o político, e para isso você tem que conhecer também o político. E por que essa identidade verbal é importante? Eu já falei para você, primeiro para gerar coerência. E coerência é uma das bases da reputação. Então, você precisa ter uma identidade verbal muito bem estabelecida para você saber onde é que você vai utilizar na comunicação. E quando eu falo comunicação, eu não falo só Instagram, eu não falo só Facebook, eu falo Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, imprensa, site, materiais impressos, olha só, tudo tem que conversar. É claro que eu posso mudar ali um pouquinho um tom de voz, o outro e tal. Eu não vou escrever do mesmo jeito que eu escrevo para legendas do Instagram no meu site, eu vou alterar. Mas assim, a essência ela tem que permanecer, a identidade verbal ela tem que permanecer. E a identidade verbal que é a cola de tudo isso, que faz tudo isso ser coerente. Eu acho que um dos principais atributos dessa identidade verbal é a coerência. E a coerência é a base da reputação. Então, isso por si só já vale bastante. Segunda coisa é o reconhecimento do eleitor em relação ao que o político fala. Então, esse reconhecimento é importante, tá? É importante a pessoa saber que aquele tipo de escrita é particular daquele político. Aquela frase é particular daquele político. Quando eu falo para você, tá ok? Você já liga a quem eu tô falando. E quando eu falo para você, é isso aí, companheiro? Você também sabe de quem eu tô falando. Você entende a força da identidade verbal? Eu falei 2 frases aqui. Ah, olha aqui, tô falando não sei o que, tá ok? Você já sabe de quem eu tô falando. Ah, não sei o que, não sei o que. É isso aí, companheiro. Você sabe de quem eu tô falando. Olha só, eu falei poucas palavras de 2 políticos completamente opostos e você conseguiu identificar de quem eu tô falando. E se você não conseguiu, joga aí no Google que você vai conseguir identificar. Isso é identidade verbal, é você imprimir essa marca também de palavras, não só daquilo que o político é e não somente da identidade visual do político. Então é importante que você tenha esse reconhecimento. Quais são esses elementos dessa identidade verbal? Primeiro é tom
de voz. Qual é o tom de voz que eu vou utilizar? Como é que o político é? Ele é mais informal? Não, ele é um pouco mais formal, é o jeito dele e tá tudo bem, só que você tem que saber, porque não adianta você querer imprimir um tom totalmente casual ou motivador um político que é mais sério, tradicional, ou o contrário, um político que é totalmente casual, eu começo a criar legendas mais formais, e esse é um grande erro, eu já vi erro de equipe, onde entrou uma jornalista e ela só passaram assim, ó, você vai fazer as legendas a partir de agora, e ela entrava e fazia as legendas sem considerar a identidade verbal, sem considerar se existia identidade verbal, se existia algo estabelecido. Então, assim, é importante, se você é alguém que atua na parte de escrita, quando você entra num projeto, a primeira coisa é você perguntar se existe uma identidade verbal. Se não existe e ninguém fez, cabe a você fazer, porque isso reflete direto no seu trabalho. Então, é importante que você tenha essa consciência. Outra coisa é o vocabulário do político. Quais são as palavras-chave que ele utiliza? Quais são as expressões que reforçam a mensagem principal dele? Isso é importante. Palavra-chave é importante para quê? Palavra-chave é importante para você construir legendas, é importante para você construir textos opinativos do político, é importante para você construir pequenas frases de impacto, é importante para você construir discursos, notas, posicionamentos, palavras-chave, porque essas palavras-chave vão ser ligadas à imagem do político. Então, identidade verbal também é para fortalecimento da marca. Lembra que eu falei para você que ela é um dos elementos da composição de marca política. Então, é importante que você tenha essa consciência. Outra coisa, dentro da identidade verbal, eu também tenho frases de efeito. Por que uma prefeitura tem slogan da gestão? Porque faz parte da identidade verbal. Não é só porque tem que ter. Por que numa campanha você tem um slogan da campanha? Porque faz parte da identidade, da marca que se quer construir do candidato. E é a mesma coisa em um mandato, é a mesma coisa dentro de um projeto político. Você precisa entender quais são os slogans, quais são as frases, quais são as mensagens que resumem aquilo que o político quer passar. Porque você vai incorporá-las ao discurso do político, com variantes, com simplificações, mas sempre mantendo ali o mesmo jeitinho, né? Sem perder, né? A mesma essência, o mesmo significado. Então é importante que você tenha essa consciência. E como é que você vai fazer, Gisele? Me dá um passo a passo aí rapidinho, então, para eu poder construir essa identidade verbal que eu senti que nós não temos, e você está falando que é importante, eu senti realmente essa necessidade. Você tem que entender primeiro quem é o político, como é que ele fala, como é que ele faz, quais as expressões que ele usa, e às vezes são expressões que você não colocaria num texto, mas é ele, não você. Então você tem que ter essa consciência. Então, assim, definindo, sabendo exatamente quem é o político, como é que ele fala, com quem ele fala, é o segundo passo, você saber quem é o público do político. E não somente isso, você saber qual é o público do político nas circunstâncias, porque o público do político pode mudar a depender da agenda dele, a depender do lugar dele, a depender do que ele precisa fazer. Por exemplo, vamos supor, o público dele, né, quando a gente fala em público, a gente pensa só em eleitor, não é só eleitor. Vamos imaginar que ele é um vereador ou que ele é um deputado e ele está lá na Assembleia, na Câmara. E aí, o que acontece? O vereador está lá na Câmara, ele tem que saber se colocar com os pares, ele tem que saber falar com os pares. Mesma coisa lá o deputado na Assembleia. Ele tem que saber como conversar com os pares, que é diferente de quando ele vai conversar lá com o eleitor bem simplesinho dele, que é diferente de quando ele vai conversar com o empresariado. Mas as palavras precisam manter a essência. Tá pegando a coisa? É bem por aí. Aí não vem somente de você entender o público, mas escolher o tom de voz, entendendo o ambiente, também é necessário, porque às vezes o político ele precisa fazer uma fala mais motivadora, às vezes ele precisa fazer uma fala mais contundente, às vezes ele precisa fazer uma fala mais descontraída. Então entender esse tom de voz, que eu acredito assim, é óbvio, o político ele tem um tom de voz base, que você pode brincar, é claro, se o político não for extremamente rígido, mas você pode brincar em alguns casos. Volto de novo a dizer, existe o tom base, que é o tom onde as pessoas, no geral, lembram do político. Mas dá para você fugir um pouquinho ao protocolo e orientá-lo nesse sentido. Olha só, esse discurso aqui um pouquinho mais contundente por causa disso. Olha, montei esse um pouquinho mais leve por causa disso. E aí você vai mostrando isso pro político e vocês vão brincando com esse tom de voz, o que é ouro.
você saber fazer isso. Outra coisa, você precisa documentar, tá? Você precisa criar um guia de identidade verbal. Você precisa documentar quais são as palavras, você precisa documentar quais são as frases, você precisa documentar também o que é proibido. As expressões proibidas, elas também precisam ser documentadas. Por quê? Porque se de repente você precisa ampliar a equipe, vamos imaginar que você é um assessor e a equipe ampliou, você virou coordenador. Isso está documentado, você não perde tempo, já passa isso para a pessoa estudar, já passa isso para que todo mundo saiba. Isso se chama patrimonialização do conhecimento. E isso é uma coisa que eu valorizo demais, é uma coisa que normalmente eu trabalho de forma muito forte. O meu maior trabalho hoje, na verdade, como consultoria, é fazer essa organização de patrimonialização do conhecimento. É ver o que tem de conhecimento dentro ali do gabinete, dentro do mandato, e fazer essa patrimonialização, ajudar a equipe a patrimonializar tudo isso. Por quê? Tudo isso facilita, essa patrimonialização facilita. Mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos seguir aqui. Como é que você vai aplicar isso? Eu já falei onde você pode aplicar. Você pode aplicar em discurso, você pode aplicar em redes sociais, você pode aplicar para fazer uma sabatina, você pode aplicar para entrevistas, você pode aplicar para materiais impressos, você pode aplicar para tudo, porque você sabe exatamente quais são as palavras, qual é o tom de voz, o que pode, o que não pode usar e como pode usar. E outra coisa que você tem que tomar cuidado também, né, que existem erros, né, e são erros muito comuns que a gente percebe aqui. Eu falei tudo isso para você e aí você começa a buscar referências e tal e querer copiar o jeito de ser, o jeito de falar de um outro político. E aí que tá o erro também, até na construção de conteúdo. Tem um monte de político que quer copiar outros políticos. Por quê? Porque não tem identidade própria, não tem identidade verbal própria, não tem consciência de quem ele é. Quando o político começa a pedir para copiar muito, faz igual fulano, faz igual fulano, faz igual fulano, é porque não existe uma identidade. E aí parte de você ajudar também. Começa pela identidade verbal. Por quê? Você começa a ter mais consistência na comunicação. A comunicação começa a ficar uma comunicação direcionada e as pessoas começam a perceber, não, essa é a comunicação, né, do Joãozinho das Couves lá. As pessoas começam a identificar não somente nas cores, não somente nas fotos, mas também nas palavras, na forma de falar. E assim, não copie o estilo de outra pessoa, porque assim, a roupa que cabe pro outro nem sempre vai caber para você. Então assim, presta muita atenção nisso. Outra coisa, você precisa alinhar também essa identidade verbal aos valores reais do político, aos valores reais do mandato. Por quê? Você já deve ter visto isso. Ah, é lindo, tudo ali é um conto de fada, é maravilhoso, é tal. Parece que não vive a mesma realidade. Por quê? Porque os valores não estão alinhados. Então é importante você alinhar essas palavras, esse tom, essa identidade verbal aos valores do político e do projeto político. Ufa, bastante coisa, né? Mas agora você sabe o que é importante e como eu disse para você no início do vídeo, você não vai errar mais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like aqui. Não esquece também de se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse. Um abraço e até breve! Confia na tia da estratégia parlamentar.